Neste vídeo estaremos lidando sobre o que fazemos quando temos produções Task One Academic que abrangem dois tipos de gráficos diferentes. A coisa pode parecer complicada, mas definitivamente não é. Então, deixando bem claro, inclusive, que nós tivemos já um vídeo abrangendo sobre isto, lidando com a primeira metade dessa produção que nós vamos estar aqui analisando, onde que fazemos os parágrafos 1 e 2. E neste vídeo em particular, vamos finalizar essa produção com os parágrafos 3 e 4 da nossa estratégia universal. Vamos bem a fundo naquele processo de microcomparações e análise aprofundada dos dados. Então, vamos vir aqui no nosso quadro e, de uma forma mais visual, abrangemos as coisas. Então, relembrando que este é o tema que estaremos trabalhando, onde que temos, primeiramente aqui, um gráfico de barra, indicando quantos milhões de japoneses viajaram para o exterior entre os anos de 85 e 95. E depois aqui temos um gráfico de linha, onde que temos o abranger de qual foi a porcentagem desses turistas que foi para a Austrália, abrangendo também dos anos de 85 até 94. Perceba então que definitivamente esses dois gráficos estão totalmente relacionados um ao outro e, portanto, comparações precisam de ser feitas de uma forma clara, concisa e precisa. Tudo bem? Nós aqui já abrangemos no vídeo da parte 1 desse tipo de dinâmica, onde que temos dois gráficos diferentes. Então, eu sugiro você verificar o vídeo passado a este vídeo da nossa série na playlist para você compreender o que é feito no parágrafo 1 e 2 para temas como este. Mas é seguindo aquela nossa estratégia universal, não muda. No parágrafo 1 dos 4 parágrafos que vamos estar produzindo para este tema, primeiramente fazemos o especificar do escopo do tema, não é? Igualmente, no parágrafo 2, que é o overview, definimos aqui extremos. O que é mais e o que é menos, não é? E nos focos dessa nossa aula em particular, que são os parágrafos 3 e o parágrafo 4, nós fazemos o que nós denominamos de parágrafos específicos. Temos o parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2. Aqui é onde que micro comparações ocorrem. Não é? Aqui é onde que, de fato, agora lidamos de uma forma mais específica com a porcentagem dos gráficos, com os anos específicos e a diferença entre eles. É aqui onde que, de fato, somos bem minuciosos e bem detalhistas no que comparamos. Mas ainda assim, é um processo bem objetivo e dinâmico. Tudo bem? Tendo isso em vista, agora existem algumas observações importantes que eu gostaria de fazer. Então, vamos a elas. Perfeito. Então, agora, o primeiro ponto que temos aqui sendo destacado é: nos parágrafos específicos, faça comparações micro, destacando diferenças e similaridades entre os dados. Isso é um ponto importante. Isto vai, claro, dependendo dos dados que você estiver analisando, mas não é somente diferenças que podem ser deixadas claras por você no seu texto, mas também similaridades. Essas são, então, comparações de igualdade, por exemplo, que são feitas do ponto de vista gramatical. Então, busque por diferenças e similaridades. Se houverem somente diferenças, perfeito, faça somente as diferenças. Mas se houver similaridades, as deixe claras também, tudo bem? Indo aqui, então, para o segundo ponto, escreva 3 sentenças por parágrafo, para melhor Task Achievement Score. Ou seja, o Task Achievement é aquele elemento que faz parte do seu processo de pontuação, onde que é destacado e observado o quão, de fato, ali você está abrangendo o que o tema pede. E isto lida com duas coisas. Primeiramente, os tópicos que você abrange, o que efetivamente você faz, portanto, e igualmente aquela questão de quantidade de palavras. E caso você tenha um texto que tenha muito mais do que o número mínimo de palavras sugeridas, ou melhor, pedidas pelo Task One, que é 150, de certa forma, seu Task Achievement é atingido também. Então, você precisa de ter acima de 150, vamos aqui então destacar, acima de 150, mas não muito. Vamos colocar que você então precisa de entre 160
e 180 palavras, explodindo no máximo 200, tudo bem? Não mais do que isso. Caso contrário, você vai ter um problema de task achievement. E você seguindo essa dinâmica de 3 sentenças, e é importante deixarmos claro, compostas, não é? Por parágrafo, ou seja, sentenças que não sejam simples, com vários pontos, indo então de uma forma mecânica de uma questão para outra, mas sentenças que têm vírgulas e palavras que conectam essas diferentes ideias separadas pela vírgula de uma forma fluida. Caso você faça isso, você tem um texto que respeita esses limites implícitos que o próprio exame tem como referência, que vai de 160 a 200 palavras, sendo feito tudo de uma forma clara, de uma forma fluida, de uma forma que tem uma alta nota, tudo bem? O próximo ponto aqui que temos é separe de maneira proporcional os dados entre os dois parágrafos. Então, se nós na realidade formos voltar ao que temos como referência, em termos do tema em si, o que ocorre? Primeiramente, nós vamos ter 3 períodos, ou 2, ou 1, isso vai depender da quantidade de períodos diferentes que o tema de fato abrange. Mas se você na realidade for ver o tema que nós abrangemos aqui, se não me engano, nós temos aqui 3 a 4 períodos de tempo que eu destaquei em cores diferentes, para até mesmo fazer uma referência para termos comparações diretas entre eles. E você quebra esse número total de períodos de forma proporcional entre os dois parágrafos específicos. Então, se você tem 6 coisas a abranger, 3 vão ao parágrafo específico 1, 3 vão para o parágrafo específico 2, que é o último parágrafo. Caso você tenha 4, 2 vão para o parágrafo específico 1, 2 vão para o parágrafo específico 2 e assim por diante, tudo bem? Então, é importantíssimo nós termos isto como referência. Então, somente fazendo uma observação rápida aqui, veja o gráfico novamente que nós vamos estar abrangendo. Eu quebrei em 1, 2, 3, 4 períodos, todos esses anos que são abrangidos pelo tema. Então, vamos ter o que está em amarelo e o que está em roxo sendo abrangido no parágrafo específico 1, e o que está em laranja e o que está em verde sendo abrangidos pelo parágrafo específico 2. Ter, então, os dados que definimos que vamos analisar sendo quebrados de forma proporcional entre os dois parágrafos. Agora, retornando às nossas anotações que aqui lidam com pontos importantes. Quando temos 2 gráficos diferentes abrangendo os mesmos períodos de tempo, isto é algo que indica que nós precisamos de fazermos comparações diretas entre eles. Tudo bem? Então, se você for olhar aqui no nosso gráfico, nós temos diferentes dados sendo abrangidos nos diferentes 2 gráficos que temos no tema, mas o período de tempo é igual. Mesmo período de tempo. Portanto, é esperado que façamos comparações. É óbvio que nós podemos fazer simplesmente uma listagem mecânica no parágrafo específico 1 sobre o que o parágrafo, ou do que o gráfico de barra fala sobre, e igualmente fazemos uma descrição mecânica sobre o que o gráfico de linha abrange. Mas o fato é que isto é mecânico e, portanto, te faz perder pontos. Então, a comparação é mais dinâmica, mais completa e necessária, em especial quando temos 2 gráficos diferentes abrangendo o mesmo período de tempo. E, por último, mas não menos importante, sempre ter no texto os anos específicos que sua análise abrange. Ou seja, se nós estamos falando de um período de tempo que vai de, por exemplo, 86 a 89, é importante no texto falarmos que estamos nos referindo ao período de 86 e 89. Nós não podemos simplesmente fazer uma análise muito genérica, não específica dos dados, sem especificar onde que há a queda e onde que há a subida, ou até mesmo aonde que especificamente estamos nos referindo quando estamos falando dessas oscilações de dados, tudo bem? Então agora vamos dar uma olhada na produção modelo que temos aqui como referência, abrangendo os parágrafos 3 e 4, que são os parágrafos específicos 1 e 2, onde fazemos aquelas microcomparações, tudo bem? Excelente. Então, vamos ver aqui o texto. Lidando primeiramente com o que está sendo especificado aqui no parágrafo específico 2, parágrafo específico 1, que é o 3º parágrafo da nossa estratégia universal, que temos as produções de teste com One Academic sendo feitas, que é onde que fazemos as primeiras microcomparações
não é? Então vamos aqui colocar microcomparações. E deixando bem claro que essas microcomparações abrangem os anos de 85 a 90. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui parágrafo específico 1. Somente um momento, por favor. Temos então aqui o parágrafo específico 1. Só preciso de apagar aqui. Vamos lá. Parágrafo específico 1. Onde que temos as comparações que vão do ano de 85 a o ano de 90. Porque definimos que vamos quebrar de uma forma proporcional entre os parágrafos específicos o que vamos abranger na nossa comparação. Então, vamos ver aqui o parágrafo específico 1. Now, the 1985 to 1987 specific details reveal that worldwide tourism climbed by around 2 million, while the particular trips to Australia marginally increased by 2% during this period. Então temos aqui uma comparação direta sendo feita entre o primeiro período, que temos aqui, que está dizendo que ele começou entre 85 e 87 um aumento gradual, mas real, mas no que diz respeito à quantidade de japoneses na Austrália, tivemos um aumento não muito alto, porque subiu só de 2% para 4%. Enquanto o número de milhões de japoneses subiu de um pouquinho acima de 4 para quase 8 milhões viajando para o exterior. Então, ou seja, não houve muito desses japoneses indo para a Austrália. Continuando. Next, from 1987 to 1999, global travel continued to increase by approximately 4 million, but for Australia, Japanese citizen voyages first edged up by about 1% and then slightly scaled back to just above 4%. Então, tivemos aqui mais uma vez sendo indicado que houve aumento no número de japoneses no estrangeiro, só que, especificamente na Austrália, inclusive, teve uma queda. Perceba que por volta de 88 atingiu um pico que depois diminuiu algo em torno de 1%, que desceu de 5 para 4 em 89 e depois começou a subir de novo. Tudo bem? Então, indicamos aqui o que acontece, o que aconteceu mais exatamente, sempre utilizando o Simple Past, na dinâmica entre esses dois gráficos. Enquanto um então aumentava, outro também aumentava, mas aumentou bem pouco, e depois até um determinado momento houve uma queda de um, enquanto o outro estava ainda aumentando. Agora, no parágrafo específico 2, onde que temos parágrafo específico 2, onde que abrangemos aqui os anos de, no caso, 91 até o último ano, que é o 95. Tudo bem? Então vamos lá. E antes de irmos aqui, perceba, você tem o while, você tem o but, sendo expressões que permitem com que essas sentenças sejam compostas. Ou seja, você não tem um ponto e depois uma outra ideia sendo expressada. Você tem uma vírgula e depois com um conector, de fato, permitindo a transição dessa ideia para essa, de uma forma fluida. O mesmo aqui. Temos o but sendo utilizado, permitindo que a transição dessa ideia para esta ocorra de uma forma fluida. Fazendo então que a sentença seja maior, composta. Tudo bem? Igualmente temos aqui em verde, climbed, marginally increased, slightly scaled back, edged up. Essas daqui são aqueles verbos fortes, aqueles verbos que não são simples, tipo verb to be ou verb to have. Eles são verbos descritivos, com utilização até de collocations. Vamos ter uma aula nessa nossa série voltada exclusivamente para vocabulário forte, descritivo. Tudo bem? E agora vamos para o último parágrafo, parágrafo específico 2, abrangendo os anos de 91 a 95. As an analysis of 1990 to 1992 discloses
discloses how worldwide voyages slightly dipped and then reached to just under 12 million. During the same juncture, the Australian market share expanded to more or less 5.5 million. As a final comparison point, from 1993 to 1995, world trip rocketed to about 15 million. However, from 1993 to 1994, Australian vacations modestly improved faintly above 6% and then fell precisely 6%. Só uma questão, aqui tivemos um erro. Aqui está escrito roundabout, que significa rotatória em inglês, e o que queria ser escrito aqui é about, para indicar aquela ideia de os dados subiram, não é? Rocketed, que significa subiu, não é uma outra forma de dizer subiu. Subiu por volta de, então a expressão ser utilizada é about, não roundabout, tudo bem? Tivemos então essa pequena imprecisão, somente então fazendo esta rápida correção, ok? Mas é aquela mesma dinâmica. Sentenças que são compostas, não simples, com palavras que permitem a transição de uma ideia para outra de uma forma lisa. E igualmente, expressões chave aqui, não é? Modestly improved, rocketed, expanded, slightly dipped and then reached. Verbos fortes. Tudo bem? Perfeito. E sem também a utilização de palavras repetidas, ou seja, todos esses verbos aqui que foram utilizados, eles são verbos que são sinônimos de outros verbos que já foram utilizados. Por exemplo, slightly dipped e igualmente modestly improved, ou melhor, vamos aqui, expanded e rocketed e modestly improved, mas principalmente expanded e rocketed, são sinônimos, passam a mesma ideia de expansão, aumento, subida, mas temos essas duas expressões diferentes sendo utilizadas para indicar a mesma ideia, mostrando então horizontalidade, opção em nosso vocabulário. Então, aqui está a análise de como fazer produções que envolvam gráficos diferentes. Nada, portanto, então, diferente do que o que fazemos quando temos temas que têm somente um gráfico ou um tipo de gráfico neles, tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção.